Então, o vídeo está lá no mural de vocês, se quiserem, né? Tem algumas imprecisões, mas em termos gerais é isso aí. Ele só a última parte que ele está falando, parece se contradizer, né? Fala que o neoliberalismo ele atende às necessidades básicas, né? Busca ter, não. O neoliberalismo ele surge enquanto são várias definições, mas uma das características é que eles defendem a ideia de que o Estado não seja interventor da economia, que o Estado mantenha, vamos dizer assim, elementos básicos para que as atividades econômicas funcionem de uma maneira adequada, né? Tem segurança jurídica, né? Tem pouca intervenção, que não tenha muita questões ligadas a direito trabalhista, etc. Né? Então, é um processo de mercantilização de todas as ações sociais de um nível extremamente elevado, né? Um nível altíssimo, né? Para entender, botem na cabeça. Entender nossa aula, isso que a gente está discutindo, vocês vão ter que entender o seguinte. O objetivo do capital do capitalismo, das burguesias, é acúmulo de capital, acúmulo de riqueza. O objetivo é esse. Tá certo? Tenha sempre em mente, não esqueçam disso, para vocês entenderem todos esses movimentos. Né? Como no vídeo falou, tem aquela questão da crise de 29, né? Que se vincula essa crise ao liberalismo, vamos dizer assim, um liberalismo hardcore, né? Liberalismo mesmo que não tinha nenhum tipo de ou quase nenhum tipo de intervenção estatal, né? No sentido de limites e regulações à atividade econômica. Tem a crise. O New Deal é uma expressão da intervenção da economia, né? Tem a influência do pensamento de Keynes, mas quando se pensa nesse período histórico do keynesianismo, vai se falar basicamente daqueles 30 anos gloriosos, né? 30 anos, obviamente, em 1945 a 1975, né? O aumento do lucro, da taxa de lucro, né? É uma relativa estabilidade, né? O terrorismo fordismo se caracterizava por aquelas características dadas na aula passada, que fundamentava, que tinha um Estado correlato, determinada organização do Estado, né? Que é o Estado de bem-estar social, que, por sua vez, se fundamentava principalmente, quase que exclusivamente, né? No pensamento de Keynes, intervenção da economia, enquanto agente que pode estimular a atividade econômica em momentos de crise, etc. Né? Ou seja, Estado para evitar crise, mas também para financiar gastos sociais. Chega um momento, né, gente? Vai chegar um momento que se esgota, basicamente, esse período. Por que se esgota? São vários fatores, né? Eu não sei se vocês conhecem já ouviram falar no maio de 1968, né? Processo de uma revolta, algumas revoltas sociais que começaram em Paris, na França, né? Contra, acho que primeiramente, se eu não estiver enganado, gente, ele vai começar com os estudantes franceses, estudantes do ensino superior, questionando o caráter autoritário, pouco democrático das instituições superiores de ensino na França, mas vai tomar vários países no mundo, as reivindicações elas crescem, etc. Foi um momento realmente de bastante convulsão na década de 1968, né, que já era uma expressão dessas crises capitalistas. Né? Por que eu estou falando isso? Porque já na década de 60 e 70 ocorrem crises, né, revolta dos próprios trabalhadores, em qual sentido? Né? No sentido de que eles não mais aceitavam aquela velha estrutura do terrorismo fordismo que se assentava naquela separação a separação radical entre a esfera do planejamento e a esfera da execução do trabalho, né? Eles ficavam chateadíssimos, né? Eles começaram a ter... Imagine, Érico, você trabalhando 30, 40 anos
numa só atividade, você não conhece nem a totalidade da atividade do trabalho, você não sabe nem como é produzido o produto final, mas você trabalha 30, 40 anos naquela, 8 horas por dia, batendo martelo. Aí Luiz apertando o parafuso. Yasmin, sei lá, fazendo outra coisa, né? Tamires também, mas também 35, 40 anos, uma vida um pouco monótona, você não acha, não? Nem Luiz. Com certeza. Assim, Yasmin, fica uma coisa muito maçante. Até o psicológico do cara vai ficar meio. exato, E até o desenvolvimento, assim, tipo, das capacidades motores e cognitivas do ser humano. exatamente. É uma questão de saúde e uma questão emocional, né? Uhum, com certeza. Diga, Éricles. Vai sair que nem no filme do Charlie Chaplin. Você sai do É, trabalho apertando os botões tudo. não é não, Laís? Não seria chato assim? Imagine, né? A gente passa a nossa maior parte da vida trabalhando, né? Então, A gente estuda para passar metade da vida trabalhando, né? Metade da vida estudando para conseguir um trabalhozinho assim, para passar metade da vida trabalhando e a gente não vive. exatamente, é a lógica, né? Aí os trabalhadores naquele período se revoltaram contra isso, aí houve revoltas, houve até ocupações de fábrica que passaram a ser geridas pelos trabalhadores, né? Então foi uma forte causa do declínio do terrorismo fordismo, mas tem outras, né? O aumento da renda, né, do trabalhador, o endividamento do Estado, né? As privatizações, a queda tendencial da taxa de lucro, né? Os salários, a gente discutiu lá que, você lembra do vídeo da aula passada, né? Que Henry Ford ele tinha um lema de que o salário dos seus trabalhadores teriam que estar num nível que permitisse a ele comprar o próprio automóvel que ele produzia, né? E automóvel naquele momento histórico não era algo, hoje não é algo, principalmente no Brasil, né? No Brasil não é de jeito nenhum. Mas vamos lá, não é algo muito barato, né? Não é, nem lá nos Estados Unidos, não é 30, 40, 50 dólares, né? Não é esse preço, né, gente? Obviamente que lá o nível de renda vai ser um pouco maior, em média, né? E lá tem milhões de pessoas pobres ou abaixo da linha da pobreza, né? Na Europa também, mas no Brasil a taxa de lucro que eles põem aqui no Brasil é gigantesca, então vai lá para cima. Então não era, imagine lá, né? Primeiro automóvel, tá? Não era algo muito barato, né? Então o salário teria que ser relativamente bom. Só que com uma relação conflituosa entre capital, entre burguesia e proletariado, né? E o cara quer lucro, né? Se o salário vai aumentar muito, está significando o quê? Que o outro lado está deixando de ganhar. Não é que ele não esteja ganhando, ele está deixando de ganhar mais do que ele deseja, vamos supor. Né? Então, é outro motivo da crise. Salário aumentando, taxa de lucro não crescendo ele não está ganhando dinheiro, né, professor? Ele está assim, ele tá pelo menos tá mantendo o funcionário por mais tempo ali, né? Tipo... Mas aí não interessa para ele, não. Ele quer dinheiro no bolso. Quanto mais, melhor, né? Você lembra também que capital ele quer sempre estar ganhando, ganhando, ganhando. Né? O céu é o limite, né? Para eles, né? Essa é a racionalidade, né? Que você tem uma determinada quantidade de dinheiro que é tão absurda que, por exemplo, Jeff Bezos, se não acontecer algo milaborante de ele perder sua fortuna de alguma maneira, sei lá, falindo, não sei, alguma coisa extraordinária, né? É humanamente impossível ele gastar na vida dele o dinheiro que ele acumulou. Você imagina isso, Tamires? Fala aí, Tamires. Laís, cadê Yasmin? Falem aí, meninas. Éricles. É Você isso aí imagina? mesmo. Eu Você tava vendo imagina, um negócio de acho que foi Messi, não foi? Que foi pro PSG. Foi. Aí tava dizendo que o salário dele tinha baixado. Aí 540 e pouco mil por dia. Meu Deus, como é que baixou? E A gente tinha tá diminuído o trabalho. Você imagina Messi, lógico que ele é esportista, etc, né? Tal coisa. Messi tem uma determinada quantia de dinheiro.
Jeff Bezos, Laís, ele chegou a 200 bilhões de dólares. Messi no PSG, só no PSG, ele vai ganhar, acho que o equivalente a 30 a 40 milhões de euros. No máximo 50 milhões de euros ao ano. 50 milhões de euros ao ano, só no PSG. Lógico que tem publicidade, etc., que ele ganha mais dinheiro com isso, né? Mas é 50 milhões de euros. Jeff Bezos são 200 bilhões de dólares. Olha quantas vezes maior. Então, humanamente, Luiz, não gasta, gente. Não gasta. Em sua vida, é a hora que você, jovem, vocês todos são jovens, Eric com 15 anos ainda, Laís com 14 anos, e a Yasmin, ó, jovenzinha ainda, tem a vida toda pela frente. Juntando vocês não gastariam isso. Imagina o irracionalismo. Então ele tá. E ele vai parar aí no 200? Alguém crê que ele vai se contentar no 200? Hein? Acho que não. Esse povo que tem muito dinheiro assim sempre quer mais e mais e mais. Eu não sei pra quê, né? Porque não gasta. Velho, eu também não entendo, bicho. O cara tem zilhões, tá ligado? Rico pra caramba, mas não se contenta, velho. Ainda acha que é pouco. Vai deixar pra quem? Pros tataranetos? Essa é a lógica do capital. E esse é o irracionalismo que Marx apontava. Sabe o que é? É uma discussão que envolve alienação, estranhamento, etc. Não é a pessoa, o indivíduo, lógico que o indivíduo vai ter seu espaço de liberdade de ação, mas é uma determinação da sociedade capitalista que impõe de forma coercitiva a ele que ele se movimente, que ele se comporte nesse sentido. Você lembra do conceito de coerção lá em Durkheim? É mais ou menos isso. A lógica social de capital, do capitalismo, é que as pessoas estejam sempre procurando alguma coisa para ganhar. Por isso que ele não se contenta, que não é uma expressão da pura individualidade do sujeito. Não é o sujeito que... Estou dizendo que ele não tem abertura para lucrar ou não, para ele parar ou não. Estou dizendo isso, gente. O que eu estou dizendo é que não parte dele, não nasce com ele, nunca não nasce com ninguém esse ímpeto, né, para ganhar dinheiro de forma desmedida. Não nasce com ninguém. É a lógica da realidade social que eles internalizam, né? Então, capital é isso de você sempre estar ganhando tudo, e é isso, é o racionalismo nesse sentido, gente. Ele vai deixar para, sei lá, talvez ele esteja juntando para as próximas reencarnações dele, né? Caso ele acredite em reencarnação, só nesse sentido, né? Mas é o próprio capital, a própria lógica do capital, que é a própria lógica do capital da sociedade, né? Uma análise semelhante ao que Durkheim está lá explicando com os fatos sociais, que eles têm aquela força coercitiva perante nossos comportamentos. Tá certo? Não é um comportamento que nasce com o indivíduo, né? O indivíduo aprende a se comportar dessa forma. Então, a economia domina nossos comportamentos individuais. Nós somos, basicamente, novamente, como o Durkheim está falando, nós somos quase como uma marionete dessa lógica do capital. Né? Aí Marx vai falar, não, Durkheim, é porque, historicamente, vai se desenvolver nesse caminho, né? Não é porque a sociedade é sempre assim, historicamente desenvolveu, tá certo? Mas um dos pontos centrais que vão explicar, além desse, né, endividamento, a dívida pública está sendo até rediscutido isso em economia, né? Quem tiver interesse, lá, eu exorto a vocês que tiverem interesse, né, ou procurarem, ou lerem lá o que eu posto, né, sobre essa questão do endividamento do Estado enquanto algo negativo, né? Está toda uma rediscussão depois da crise da pandemia, etc., surgiu uma nova corrente dentro acho que mais ou menos no arcabouço da tradição mais intervencionista na economia, né? Que é a moderna teoria monetária, né? Que basicamente está dizendo que o ente federativo, um país que
é soberano em sua moeda fiduciária, né, ele, em tese, não teria restrições de gastos, né? Então, está tendo toda essa rediscussão e tal. Mas, naquele momento, e aí no Brasil, que é um caso à parte, continua essa mentira, né? Não é exagero, essa relação entre dívida pública, PIB e crescimento econômico e pobreza e aumento do emprego é mentira, não existe isso. Empiricamente, não há comprovação alguma, isso é uma fraude teórica, já foi provado que foi uma fraude teórica de alguns expoentes da economia que defendiam essa relação. É mentira mesmo, né? Na acepção da palavra mesmo, mentira, não é verdade, né? Tão somente um discurso que se justifica enquanto um discurso que tem que fundamentar, se tem que explicar a questão dessas mudanças do Estado, ou seja, essa questão de tentar aumentar a taxa média de lucro, mas essa relação entre dívida pública e Estado, essa discussão sobre o endividamento do Estado, enquanto limitador do crescimento econômico, do emprego, é mentira. Isso não existe, não há nenhuma relação. Você vai ver isso na mídia, você vai ver algumas pessoas falando, mas confie no professor de vocês, né? Vou até colocar uma notícia que ocorreu há anos, né? Sobre dois grandes expoentes que defendiam essa tese, que simplesmente foram pegos em erros de Excel, né? Para você ver o nível de desonestidade intelectual dessas pessoas, tá certo? Então, não é invenção do professor de vocês, não, gente. Eu posso provar e eu vou colocar no mural para provar, viu, Éricles? Você não fica aí matutando, esse professor fica só na garganta, Luiz, que mentira, eu vou provar isso, eu vou mostrar depois. Eu posto lá no mural o link para ver. Foi um escândalo na época, mas obviamente que não teve abertura na mídia como deveria ter tido, né? Porque a mídia é uma empresa privada como qualquer outra. E principalmente, voltando aqui, né, tudo isso está relacionado com essas mudanças, né? Que há uma justificativa, tal como o Keynes Emílio foi uma justificativa teórica para o estado de bem-estar social, os escritos de Hayek, Friedman e outros, eles vão ser a justificativa teórica para as transformações do terrorismo Fordismo em direção ao toyotismo e do estado de bem-estar social em direção ao estado neoliberal. Há um arcabouço teórico que vai sustentar essas transformações, vai tentar explicar essas transformações, vai falar que esse modelo de Estado e de organização econômica é o melhor para o conjunto da sociedade como um todo. Né? Mesmo se empiricamente não se prove, mas teoricamente ele tem uma força ideológica. E a tal da queda tendencial da taxa de lucro, voltando essa transformação, né? Queda tendencial da taxa de lucro basicamente, é uma discussão muito complexa, né? Lá do Capital, em que ele fala que justamente nessa busca incessante para aumentar a sua lucratividade, extração de mais-valia, etc., o capital ele tem que intensificar a exploração da força de trabalho, caso seja através da mais-valia absoluta, né? Ou de outra maneira, que é o que os capitais dos países do primeiro mundo fazem, basicamente, né? O aumento da exploração via mais-valia relativa. O que é isso? Investimento em tecnologia, em novas tecnologias, né? Você investe em novas tecnologias, né? Você produz mais na mesma quantidade de tempo, você tende a diminuir o preço das mercadorias e aumentar a produção, teoricamente aumentaria o lucro da empresa particular, né? Só que o que aconteceria? Você aumentaria o desemprego, né? Porque a tecnologia expulsa a mão de obra das fábricas, das empresas, e você também tenderia a colocar os capitalistas numa posição mais vantajosa na relação entre capital e trabalho. Por quê? O maior nível de desemprego possibilita aos donos da empresa
terem maior controle sobre a remuneração dos trabalhadores, né? Não é Éricles, você é um dono de empresa. Laís e Éricles são sócios e Yasmin também. Yasmin é a única trabalhadora, vamos supor. Éricles e Laís são donos de empresa, sócios. Yasmin é a única trabalhadora. Luiz, Gabriel e Tamires, coitados, estão desempregados. Desculpe, viu, Luiz? Desculpe, tá aí, Tamires. Você tem um dobro de desempregado para o empregado, no caso, né? 2 para 1, né? Aí Tamires lá toda contente, né? Falando assim, poxa, a database, né? Da categoria dela de trabalho é agora, em agosto, né? Metade de agosto. Yasmin. Opa, database, meu salário vai aumentar. Aí a Yasmin, toda feliz, chega para Laís, a trabalho está chegando e fala, oh, não, a Laís é ocupada, com um grande empresário ocupada. Não posso falar não, que estava indo viajar para a Riviera Francesa. Aí ela disse que está ocupada. Mas Laís estava indo para a Riviera Francesa. Né? Fale com o meu sócio Éricles. Né? Aí Éricles lá, né? Com a pose dele de Éricles. Yasmin vai chegar e falar, Éricles, tá chegando a database de minha categoria, as coisas estão aumentando e tal, eu gostaria de ter um aumento e tal, um aumento real, ou pelo menos a reposição da inflação. Aí Éricles olha para ela e fala, infelizmente, aquela desculpa de dono de empresa, né, gerente, infelizmente não podemos, porque está passando um momento difícil, enquanto Laís está indo para a Riviera Francesa. Aí Éricles está falando, vivemos num momento difícil, etc. Não pode dar aumento, etc. Fala, então, aí você é obrigado a pedir demissão, Yasmin, né? Aí Éricles fala assim, pô, Yasmin, hoje Tamires e Luiz Gabriel vieram colocar um currículo para concorrer à mesma função que você exerce dentro da minha empresa, aceitando um salário mais baixo que você ganha. Você tem certeza que você quer sair? Ela, não, vou ficar desempregada. Fala, então você vai aceitar um corte no seu salário. Não aceita um corte no seu salário. E Yasmin, que queria um aumento real, vai sair com um salário menor do que ela recebia. Olhe como o aumento da tecnologia produz desemprego. Olha o impacto que ele tem sobre a classe trabalhadora, né? Luiz e Tamires, né? Através da lei da oferta e da demanda, ela estão regulando a relação entre Yasmin, Éricles e Laís. Por quê? Porque a demanda, desculpe, a oferta lá fora. Se a oferta lá fora, Éricles e Laís podem falar tchau e bênção, passe no RH que eu vou contratar o Tamires ou Luiz. Só que quando você abaixa o salário, você está diminuindo o poder de compra de um conjunto da sociedade. Né? Fora Tamires e Luiz Gabriel, que estão numa situação terríveis. Uma situação terrível, né? Estão fazendo bico, etc, né? E Éricles e Laís produzem alguma coisa, né? Produzem celular, vamos dizer, celular, gente. Viu, Éricles? Eles produzem celulares e botam à venda. Eles colocaram à venda o celular. Só que Tamires e Luiz Gabriel, eles não têm condição de comprar o celular, de trocar o celular. Eles têm um celular antigo, mas não têm condições de trocar o celular novo, porque eles estão desempregados. E Yasmin teve sua renda diminuída. Ela também está sem condições. No fundo, esse desenvolvimento tecnológico, dentre outros fatores, que é muito, muito mais complexo isso, gente, estou simplificando. No fundo, esse desenvolvimento tecnológico ele vai possibilitar, além da questão da produção da mais-valia, né, que é só o trabalho que produz a mais-valia, etc., mas tirando todas essas questões, basicamente o que a gente vai falar do toyotismo, que está ligado à questão informacional do desenvolvimento da tecnologia, vai produzir, no fundo, sem que tenha sido objetivo, claro, consciente dos capitalistas, no fundo, termina diminuindo o conjunto da taxa de lucro deles. Acaba caindo. Por que acaba caindo? Porque quando Éricles e Laís puserem os celulares para vender, não vai ter ninguém que compre.
Então, a própria... Ô, professor, Oi. mas a gente vê muito isso hoje em dia, né? Que os preços estão altíssimos. Só Ah, que com isso, o povo inventa o cartão de crédito e inventa parcelar é, 24 vezes. não é isso, eu tirei todas as condicionantes da teoria de Marx e todas as condicionantes do desenvolvimento do capital financeiro, senão a gente não ia ficar até semana que vem, de forma ininterrupta, discutindo só isso, Laís. É só você ter um panorama assim mais simples, entendeu, Laís? Para você entender que esse estímulo ao desenvolvimento tecnológico vai acabar, no final das contas, fazendo com que o conjunto da classe dos capitalistas se prejudiquem, porque a taxa de lucro, em média, vai cair para todos. Isso foi uma grande descoberta de Marx. Aí vocês podem pensar assim, professor, mas tem empresa que vai aumentar, né? O lucro, né? Sim, vai aumentar. Tem empresa, algumas empresas vão, sim, vão aumentar. Né? Pode ser monopólio, oligopólio, né? Truste, cartel, etc., essas coisas todas. Mas ele está falando em média, né? O conjunto de todos os setores da economia de um país, ou de todos os países reunidos, ou de um grupo de países, tendem a decair. Então, não é relacionado a uma empresa particular, ou nem a duas empresas, a três. É o conjunto desses capitalistas. Aí você tem esse problema daquele período. Olha a quantidade de problemas. O endividamento do Estado, ou um salário real grande, relativamente grande, uma queda da taxa de lucro. Queda da taxa de lucro. Quando cai a taxa de lucro, saiba que eles vão fazer alguma coisa para tentar aumentar essa queda, sair dessa situação. Queda não quer dizer que é prejuízo, não. Né? Queda quer dizer que não está crescendo na medida que eles querem. Né? Não quer dizer que necessariamente que vai ser prejuízo. Né? Saiba que vai ter alguma resposta e provavelmente vai ser chicote nas costas da gente. Aí tem todo esse panorama todo. Aí os caras falam assim, gente, que nada, vou dar boa vida para trabalhador, nada. Muda isso. Aí surge lá no taoísmo, lá no Japão, né? O taoísmo. O taoísmo vai ter algumas diferenças, né? Olha como o taoísmo trata a relação entre os gerentes e os trabalhadores. Os gerentes e os trabalhadores, eles não estão mais numa relação distante e não mais numa relação radical da gerência científica determinar o que os trabalhadores vão produzir. Eles foram espertos nesse sentido. Eles falavam, não, chega para cá, chegue mais trabalhadores. Aí Éricles e Laís, para tapear um pouco Yasmin, né? Fala assim, Yasmin, vamos aqui, o que é que você acha do nosso novo produto? Dê alguma sugestão para a gente. Aí você, Laís, toda contente, né? Fala, aí chega em casa, né? Puxa, minha mãe, puxa, meu pai, olha, eu fui chamada para desenvolver junto com o Eric e o Laís um novo anel de celular. Que maravilha, né? Estou me sentindo super importante dentro da empresa. O salário não aumenta, mas você está se sentindo importante. Né? A subjetividade que o Luiz está falando, importantíssima, né? Do ponto de vista subjetivo, a pessoa se achar contente no trabalho é extremamente importante. Você está contente, você produz mais, você trabalha com alegria, etc. Né? Então, essa é a mudança, né? No ciclo de controle de qualidade, como Ricardo Antunes fala, né? Há essa mudança. Então, você tem essa nova atitude da organização toyotista. Olha como eles são espertos, né? A produção, ele é para demanda, né? A produção por demanda significa o quê, né? Significa que não é mais produção em massa como era no Fordismo. Não é em massa. Se produzir em massa, você vendia. Isso tinha um grande problema. Se tivesse alguma crise econômica, uma perda de poder de compra da classe trabalhadora, aquilo que você produzia ia ficar lá para você vender, para você escoar. Então, você evita essa produção em massa, você adequa mais a produção à demanda, ou seja, você tem uma previsibilidade maior de que você vai conseguir vender aquilo que você está produzindo, que Eric e Laís estão produzindo esse celular, então ele só vai produzir aquilo que a demanda está pedindo, por exemplo, se eles fazem lá um estudo, etc., né? Naquela localidade se vende em média 100 celulares, ele vai produzir
assim, uns 120 no máximo, assim, para que se aumentar um pouquinho as pessoas tenham, né? 120 no máximo, ou exatamente 100, e eles não vão produzir 1.000 para vender, né? E também, quando ocorre esse processo, fica lá no estoque das empresas, etc., e vai ficar gastando dinheiro, né? Lá com segurança, com luz, com água, com local que as mercadorias vão ficar estocadas, guardadas, etc. Então, obviamente, é o quê? Corte de custo. Produção flexível, princípio de just-in-time, Kanban, estrutura orientalizada, e ponto importante, trabalho polivalente. Esse ponto é importantíssimo. Né? Há uma diminuição da mão de obra empregada. Então, se há diminuição, um determinado trabalhador agora vai exercer várias funções que antes eram exercidas por outros trabalhadores, ou seja, vai aumentar a intensidade da exploração do trabalho sem aumentar os salários, ou seja, no fundo, o dono vai ganhar, porque o cara vai estar produzindo mais para que, pelo menos, ele receba o mesmo salário. A grosso modo, o tutoratismo é uma organização, gente. Viu, Éricles? Fala aí, Éricles. É uma reorganização, de Luiz e Yasmin, que basicamente, como tudo que acontece no modo de produção capitalista, tem como objetivo a diminuição de custos de produção. Basicamente é isso. Um aumento na produtividade, de certa maneira, aliado a uma diminuição dos custos de produção. Diminuindo o custo de produção, vai se aumentar a lucratividade em tese. Fora o advento de empresas terceirizadas, etc., do trabalho precarizado e tal. Isso é o toyotismo lá na fábrica e tal. Ao Estado neoliberal também é o correlato da organização do Estado para esse novo momento histórico. O Estado gastava muito. O Estado não vai gastar muito mais. O Estado gastava com seguridade social, saúde e educação. Não vai gastar mais com saúde e educação, etc. Pelo menos na intensidade que ele gastava. O Estado não vai mais intervir diretamente na economia, ou vai diminuir muito esse grau de intervenção na economia. Vai gastar pouco. Gastando pouco significa que há uma possibilidade, dentro dessa teorização neoliberal, que o gasto menor, etc., não significa um aumento da carga tributária. E eles defendiam naquela época, e ainda defendem hoje, em parte, né, que significa uma diminuição da cobrança de impostos dos mais ricos. Né? Esse processo, depois da pandemia, está sendo rediscutido, mas naquela época lá eles discutiam, se diminuir os impostos para os mais ricos vão investir, vão aquecer a economia, no fundo todo mundo vai ganhar. Fizeram isso? Não. Então, empiricamente também não aconteceu. Então não é mais uma construção, não. Não é uma construção tal como aquilo que eu falei anteriormente, né? Não é algo que está saindo de minha cabeça. Não é que está saindo da minha cabeça. Realmente não ocorreu. Aumentou foi a concentração de renda, né? Eles falam isso. Aí pode diminuir o gasto, mas também tem outros elementos, né? Quando o gasto diminui, quando o Estado diminui a sua participação na economia, etc., ele possibilita, por exemplo, a abertura de novos setores da economia para a exploração do próprio capital privado. Olha como ele está diminuindo, diminuir a necessidade de, por exemplo, de arrecadação de impostos, né, dentro da perspectiva criticava, mas, segundo essa lógica, diminui, mas também diminui, gente, a possibilidade do Estado ser um forte concorrente a capital privado. Se houver fala o seguinte, fecha-se toda a rede federal de ensino, institutos federais e as universidades federais. Chega um presidente lá, pode ser Bolsonaro, etc., aprova lá no Congresso, o Estado não tem mais a obrigação de oferecer educação gratuita para os alunos, etc.,
Vamos relegar isso ao, sei lá, iniciativa privada, blá, 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 blá. Fechou todo mundo. O que isso significa? Nem Erics. Além de vocês não terem mais a possibilidade de estudarem de forma gratuita. Repita, professor. Fechou o Instituto Federal, fechou as universidades federais. A gente está discutindo o Estado neoliberal. O que é que isso acontece? Do ponto de vista econômico. Fechando. Porque a gente tem que levar em consideração, né, que essas instituições elas são de suma importância para o desenvolvimento profissional, né, do pessoal da nossa região. Porque, né, já pegando bem dos nossos problemas mesmo, que a gente já não pode, assim, né, o pessoal, diga aqui, dessa nossa região, já não tem condições de se virar para estudar de uma maneira particular, né? Já que vem ferrado do sistema por esse lado, já não tem dinheiro suficiente para poder fazer alguma coisa desse tipo. Então, essas instituições públicas, elas são, vamos dizer que a salvação profissional para essas pessoas. Porque senão, se a gente não buscar isso, a gente vai ter que ou viver da subsistência ou arrumar alguma outra maneira, seja viajando para fora ou até mesmo se submetendo a trabalhos que são bem mais, vamos dizer que injustos, né? Como aqui em Indonésia tem a pedreira, que o pessoal trabalha muito para ganhar o sol de comer praticamente. Mas enfim, com o fechamento dessas instituições, tanto já ia ter esse lado, como também o mercado ele iria, vamos dizer que iria perder em peso, né? Um monte de gente que não ia ter uma profissionalização, não ia poder correr atrás de um estudo. Então, assim, né? Principalmente as empresas pequenas, né, Éricas? Que dependem Exato. diretamente. As empresas pequenas são as que mais sofrem, né? Mas na discussão de marketing não estava relacionado com pequenas empresas, não, que eles chamam de pequena burguesia, etc. Éricas deu uma pista para a gente, né? Vocês não têm basicamente condições, né, de arcar com o estudo, né? Você teria a condição de pagar uma escola particular com a mesma qualidade do Instituto Federal, Homem, para mim eu ia viver era do roçado, mas se não tivesse essa. Laís, você teria? É o que, professor? Não entendi, não. Não, se não tivesse Instituto Federal, você teria condições de, ou sua família, obviamente, sua família teria condições de arcar com um ensino de qualidade do Instituto Federal, com estrutura, etc. Assim, né? Procuraria, mataria assim, morreria assim de trabalhar para tentar conseguir assim uma educação de qualidade, visto que, né? As escolas públicas assim é o melhor que tem um ensino assim é as federal, né? Então assim teria assim quem quisesse ter uma educação boa assim teria que se esgoelar de trabalhar para tentar, né? Para tentar. Itamira e Yasmin, Luiz. Acho que basicamente da mesma linha, né, Luiz? Se tiver, vai ser uma questão bem. A mesma qualidade é complicado, professor, que o ensino federal realmente tem uma qualidade muito boa aqui. Acho que só 2 escolas aqui em Guarabira que chega perto. Por exemplo, da infraestrutura que aqui em Salvador deve ser caro, deve ser mais de quase R$2.000 por mês, né? Dentro da estrutura que lá tem, né? Principalmente o novo campus, né? Que é uma estrutura bem interessante. Mas, Alex, vocês falaram uma coisa, Alex, principalmente, foi na direção correta. Se fechar um mercado que tinha um concorrente de peso, que era, por exemplo, aí vocês, né, o Instituto Federal, nós, né? Tinha um concorrente de peso, ele não vai ter mais um concorrente de peso, então ele vai ter todo esse mercado aberto para ele mesmo. Olha que como é ótimo. Olha como é. Aí só através dessa ótica você entende os sucessivos lobbies para privatizações, para a diminuição dos gastos com educação, com saúde, porque, quer queira ou quer não, o SUS absorve milhões de pessoas que não teriam condições, se não tivesse o SUS, ou iam morrer, ou iam ter que pagar plano de saúde. Se não existe o SUS,
E aí? O nego ia ter que se virar para pagar um plano de saúde. Ia ser fonte de lucro para eles, mais uma fonte de lucro, mesmo com a educação. Por isso que eles são loucos por isso, né? A diminuição do Estado Liberal é um projeto de poder de uma classe sobre outra. Eles são loucos para diminuir tudo. Imagine, Éricles falando da situação, Laís falando. Boa parte não ia ter condições, mas uma parte teria condições, mesmo que se endividasse, etc., mesmo que corresse até fizesse, trabalhasse, etc. Mas uma parte iria ter que estudar na privada. E mesmo essa parte, que fosse a menor parte, eles já saíram no lucro, porque anteriormente à existência do Instituto Federal, que isso nunca se concretiza, né, gente? Vamos até torcer para que isso nunca se concretize. Essa pequena parte não existia, ela passou a existir. Mesmo se for de 10, dois vão estar lá gastando dinheiro com a educação privada, que anteriormente não existia nada. Né? Então, olha que maravilha é para esses caras lutarem para a destruição do Estado. Então, não é questão que o Estado é ineficiente, que a burocracia... Mentira! Eles querem abocanhar o mercado, ou que seja exclusivamente privado, ou que o Estado tenha, vamos supor, se enfraqueça e não consiga concorrer com eles. A lógica é essa, simplesmente essa, não é outra, não é conversa, não tem outra lógica. Os Correios, isso que aconteceu com o Correio é lamentável. Provada aqui a possibilidade de privatização, com as emendas, etc. Quando vocês estiverem em casa, vocês estão em casa, né? Para esse aula. Para terminar essa aula, bote no Google, Mourão Correios. Mourão já deu uma declaração agora que, falando o seguinte, que o Estado deveria criar uma estatal no Emojis do Correio para atender o interior do Brasil, as cidades pequenas do Brasil. Aí eu pergunto a você, para que diabos, então, foi essa merda? Desculpa. Porque, às vezes, dá essa chateação. Para que diabos, então, privatizou, rapaz? Se Mourão está agora falando que o governo vai precisar criar uma estatal para atender as cidades do interior, para que diabos fez, meu Deus? Qual é o sentido? Você entende, sabe qual é o sentido? Correios é uma empresa logística que atende todo o Brasil. Correios lucrou horrores, mas e só não lucrou mais porque o Correios tem uma particularidade quanto estatal. A atividade econômica, ou seja, a obtenção de lucro, não é o objetivo principal dos Correios. Né? Lógico que ter lucro ele vai ter, e se tiver melhor, mas ele tem uma função social, algumas funções sociais, por exemplo, levar medicamento lá para aquela tribo isolada do Amazonas, levar medicamento, diga. Agora eu acho, tipo, muito interessante, velho. Os caras, eles querem privatizar a empresa e eles, tipo, parece que não pensam em nada, tipo, porque simplesmente eles não poderiam, por exemplo, criar um documento, uma cláusula, dizendo assim, e a pessoa que fosse comprar tivesse de assinar. Aí eles poderiam determinar algumas coisas, por exemplo, no caso dos Correios. Uma coisa boa dos Correios, pra gente, é que ele está em praticamente todos os municípios e alguns até dá prejuízo. Aí isso vai para se torna uma empresa privada, provavelmente em municípios pequenos essas vão fechar. Aí o que é que o Estado poderia fazer? Uma cláusula lá no contrato e o cara assina, que vai manter aqui dali, senão ele perde a empresa.
O Estado é isso, Gabriel. Ele não faz, velho. Não faz porque eles. É isso, Gabriel. Ele quer jogar. Toma aqui. Isso aqui, eu não quero mais isso aqui na minha mão, não. Toma aí. Não é isso. Porque a questão é o econômico que determina o político. É a economia que manda na política, não é a política que manda na economia. Por que isso não vai ocorrer? Porque é a economia, é o lobby dessas grandes empresas que faz com que no Congresso se discuta essa aberração da privatização, não é o inverso. Já é tudo marcado. As pessoas falam, diga uma privatização que deu boa. A nego fala, telefonia. Ninguém lembra da Vale do Rio Doce com Mariana e Brumadinho. Você não vai ver ninguém falando deles. Óbvio. O cara vai falar que a privatização que teve mortes pra caramba, você vai falar da telefonia. Aí quando você fala, a telefonia tem inúmeros problemas, etc. Uma internet cara, né? Da telefonia, tal, os minutos são caros, etc. Aí você vê muito liberal falando, mas a forma como a privatização foi feita foi errada. Tudo é isso. Os caras fazem da forma que querem, da maneira que querem, com o intuito desse resultado, Luiz. Aí quando dá errado, vem esses defensores, essa galera que não ganha nada, né? Fala, foi errado. Errado? Foi errado? Porque então não falou nada, ninguém falou nada que aquela forma de privatizar estava errada. Porque ninguém lutou para dizer que estava errado. Aí quando não dá, para justificar, tudo é para justificar. Preso que deu lucro, bilhões de reais, lucro, a Correia Zé trabalho, porque eles já começam no ponto de vista errado, Luiz. Porque a iniciativa privada é melhor do que a... Quem disse, rapaz? Quem disse? Quem disse? Porque isso é falácia desse período aqui, que eles começaram a destruir com o estado de bem-estar social. Quem disse que é? Isso é falácia. A tecnologia do pré-sal foi da Petrobras. Nenhuma empresa privada quis arriscar. Sabe por que nenhuma empresa privada quis arriscar e só quer agora participar de leilão do pré-sal? Sabe por quê? Porque nenhum capitalista quer passar por um risco tão grande quanto o investimento que era necessário para tentar descobrir se naquela região tinha petróleo. Tentar descobrir. Eles poderiam gastar bilhões de reais, bilhões de dólares e não ter petróleo. O Estado foi lá e gastou. Aí gastou, fez aquele todo investimento. Aí agora o vendido, né? O Paulo Guedes concedeu, privatizou. Depois que a Petrobras investiu bilhões. Sim, fácil. Óbvio. A mesma coisa do Correio. O Correio tem uma rede de atendimento a todo o Brasil já consolidada. Veja se vai ter alguma empresa, se teve na história do mundo, todo mundo, alguma empresa privada que se teve coragem de investir na empresa de logística nos moldes do Correios. Porque, como o Luiz falou, tem regiões que dá prejuízo. E quais são as regiões que dão prejuízo? São cobertas pelas regiões que dão lucro, ou são lucro as grandes metrópoles. Entendeu? Aí você vai ver um monte de discussão. Porque o Correios são isentos de impostos. Sim, porque são isentos de impostos, porque eles fazem um trabalho que não é só de entregar encomenda, entregar carta. Eles fazem um trabalho social, por exemplo, tem interiores que aquele banco Correio, né? Correio que recebe, etc, etc. Né? Correio que vai entregar lá a prova do Enem, lá no meio do mato. Correios, casos que vão fazer isso, entregar remédio e tal. Tem toda a função social do Correio, por isso que eles são isentos. Mas como o liberal brasileiro realmente é um bicho desonesto, não tem nenhum pingo de honestidade, eles vão falar isso, vão dar desculpa disso. Mas a questão é essa. E
condizente com o Estado neoliberal. O Estado neoliberal é o Estado mínimo para os gastos sociais, o Estado máximo para ajudar os empresários, se não tiver dificuldade. Isso é verdade. Ou não, né? Isenção fiscal, desoneração, né? Pagamento de juros da dívida pública no Brasil, né? Que ele nem entra no cálculo do teto de gastos, né? O teto de gastos, ele não pega gastos tributários, ou gastos financeiros, né? Gasto financeiro, o Estado vai pagar até quando for, fazem os juros subindo, etc., aí eles ganham cada vez mais. Você já perguntar isso, teto de gasto, o financiamento da educação está no teto de gasto. Para pagar banqueira, juros da dívida pública, não está. Então, você se pergunta por que não está. Então, o Estado mínimo é uma conversa meia mole para justificar essas desconstruções, essa demonização do Estado. Eu falei, você falando disso, eu lembrei do Correio que saiu, eu vi isso hoje de manhã, Mourão já falando que precisa ter um estatal para atender a cidade do exterior. Então, para que privatizou? Ah, porque, por exemplo, uma Magazine Luiza, olha que maravilha gente. Olha, pense, raciocine com a cabeça deles, e por que eles gastam tanto dinheiro com política, com financiamento de candidatos. Pensem com a cabeça deles. Eu vou financiar, vou gastar aqui, mas o que eu vou ganhar lá na frente é muito mais. Pense com a cabeça deles. A Magazine Luiza, olha que maravilha. Quanto custo teria, uma empresa particular teria para construir toda a logística que o Correio tem para atender os 4 estados do Sudeste, principalmente as capitais? Quanto se gastaria? Toda aquela rede, aqueles profissionais que já sabem, aqueles entregadores, encomendas que já sabem, já tem todo o know-how, já sabe onde é, já sabe o que vai, etc. Trazer mercadoria de lá para cá, toda aquela rapidez, né? Não imagina quando chegar. Quem ganhar a privatização vai pegar aquilo tudo de graça. Provavelmente, que é pior ainda, com o financiamento do BNDES. Vocês vão ver. E é o BNDES que vai financiar o dinheiro que eles vão pagar. Ou seja, eles não tiram dinheiro para nada. Como foi a privatização da telefonia e de FHC, foi basicamente as empresas pediram financiamento pelo BNDES para pagar. Né? Então é uma maravilha. Você é Luiza Trajano da Magazine, mas a Amazon disse que também está querendo, o Mercado Livre está querendo, etc. Imagine você pagar, por exemplo, 1,5 bilhão, vamos supor assim, 1,5 bilhão para os Correios. Imagine. Você ia gastar, acho, 10, 20, você ia gastar 30, 40 bilhões para construir uma empresa com a mesma capilaridade dos Correios, por exemplo, para atender o Sudeste. Você vai pagar um meio, só um meio, 2, com financiamento do BNDES, é troco para eles. É maravilha. Por isso que essa luta pela privatização, olha que maravilha. Estão errados? Não. A burguesia é isso mesmo. Errados somos nós que deixamos, né? Que não saímos, não fazemos alguma coisa, errados somos nós. Entendeu? Você tem uma ideia, acho que se eu não me engano, vocês sabem que os Estados Unidos, o correio é estatal. Você não tem dúvida, o SPS, né? Tem outras. No Brasil eles são tão mentirosos que no começo eles falavam, há um monopólio. Era uma mentira, há um monopólio dos Correios. Algumas pessoas até hoje acreditam nisso. Há um monopólio? Por favor, o monopólio é só de carta. Encomenda, você tem a própria UPS, né? Você tem a FedEx, né? Você tem a DHL, você pode usar várias outras, só que vai ser mais caro, óbvio. Ainda o nego dizia isso, o nível de desonestidade deles, que eles falavam, eles começaram a falar porque é monopólio, etc. Aí a galera falou, pô, monopólio não é, aí eles constroem outros argumentos, tá certo, gente? Estava voltando. Ah, sim. Vocês entendem? Conseguem compreender as razões de
Paulo Guedes, Luciano Hang, o dono da Smart Fit, todos os banqueiros, através da FENABRAN, os grandes latifundiários do Brasil, os bancos internacionais. Você consegue entender que todos aqueles grandes meios de comunicação, todos esse conjunto de grandes empresários se reuniram em torno da eleição de Bolsonaro, porque eles sabiam que o retorno ia ser garantido, porque eles têm Paulo Guedes lá. Aí vocês entendem, hoje em retrospectiva, fica mais claro você entender, porque todos votaram em Bolsonaro, né? E não em Haddad. Né? Porque eles sabiam que eles iam ter muita coisa como recompensa. Aí vocês entendem que aquela conversa de capitalismo e democracia é mais conversa para boi dormir, como nós dizemos. É isso. Entendam isso. Aí vocês vão compreender, e vocês vão compreender porque com 600 mil mortes não vai sair impeachment nenhum de Bolsonaro. Nem com 1 milhão. Não iria sair. Eles estão... Tem gente que está, desse grupo, que está ventilando a possibilidade de apoiar Bolsonaro em 2022. Fora esses bolsonaristas malucos como o Hang, etc. Outros, né? Dito mais finos. Então, nessa. Mas vamos terminar, que já são 11h14, vocês vão dormir, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, que eu estou falando aqui, não está fugindo nada da aula, é a expressão real do Estado neoliberal, do toyotismo, etc. Como ele se efetiva, né? Empiricamente ele é isso, empiricamente ele não é aquele, todo mundo vai ganhar, não existe soma zero, etc. Não, nada, é tudo balela, né? E empiricamente pode ser provado. Eu vou postar aquela afirmação que eu fiz sobre os teóricos neoliberais sobre a questão do endividamento público. Eu vou postar, viu? Gente, não era invenção minha, não. Falei e vou provar, viu, Luiz? Viu, Éricas? Gente, a gente não deu para... Tivemos aquele problema, eu tive aquele problema na internet, né? Na terça. Vocês, como sabem, estão vendo, eu estou postando todo final de semana mais resoluções, só essa semana que eu postei na segunda, né? Não deu por causa daquele problema, também desapareceu, mas infelizmente estava péssimo mesmo, não sei se era o computador ou a internet, eu não tive como a gente resolver. Caso vocês tenham possibilidade, amanhã, sexta-feira, das 2 às 4, eu tenho um encontro com 2 turmas de resolução de questões do Enem, né? Eu tenho uma Edificações 3, que é de 15 às 16, e Informática 3, que é de 14 às 15. Caso vocês queiram participar, vocês mandam a mensagem para mim, ou vocês dizem agora, se vocês tiverem a possibilidade, tempo para participar. E caso vocês quiserem, eu posso mandar perfeitamente o link para vocês, para participar dessas atividades. Né? O senhor manda o link no grupo, professor, quem tiver disponível vai entrando. Eu vou mandar dos 2, tá certo? São poucas pessoas, são poucas pessoas que aparecem lá, infelizmente, são poucas pessoas que aparecem lá na aula, né? Aí eu vou postar tanto das 14 às 15, quanto das 15 às 16. Aí quem quiser aparecer, aparece. Quem não tiver tempo estudando outra coisa, aí eu vou entender. Tá certo? Mas sempre vai estar lá de semana em semana, sempre vai estar no moral de vocês, novos vídeos com resolução de novas questões do Enem. Viu? Tá certo. Tá lá, sempre, toda semana, vai até a prova até a última semana antes da prova do Enem, eu vou estar lá postando. Valeu, gente. Aí também, novamente, peço desculpa
pelos problemas que eu tive na terça, e aos demais também, né? Porque também chegou a aparecer, mas eu não consegui falar, ela não conseguiu me ouvir. Né? Farei isso amanhã, então até nossa próxima encontro, que pode ser amanhã, mas nossa aula é na próxima quinta. Então até a próxima quinta, a gente desculpe os 20 minutos, né? Alex, você participou mais, valeu, viu, Alex? Laís também participou, valeu, Laís. Luiz sempre participa. Ei, valeu aí, viu, professor? Até Valeu, então um outra bom hora, final meu de velho. semana para vocês, viu, gente? Se cuidem. Eu também. Tchau, tchau, Laís, tchau, Final de Yasmin, semana. Luiz, tchau, Luiz. Valeu, meu bom. Até a próxima. Valeu, até.